Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre o método das diferenças finitas, ok? Não é o foco do curso, o curso é volumes finitos, mas para muitos que estão, é a primeira vez que estão se familiarizando com algum tipo de solução numérica, e alguns também não têm um background muito grande em fenômenos de transporte, né? Então eu acho que começar por diferenças finitas facilita. Eu não vou ensinar diferenças finitas, eu vou dar as ideias principais aqui de diferenças finitas. Tá? Diferenças finitas é um tópico comum em livros de fenômenos de transporte. Os livros textos da graduação da engenharia, como o Sengel ou o Encropera, trazem um capítulo de diferenças finitas, normalmente aplicado a problemas de condição de calor. Ou seja, equação da energia, que é o que eu vou fazer aqui. Tá? E eu vou usar diferenças finitas para falar para vocês sobre solução implícita, explícita e explícita. Vai ter uma outra divisão, mas vou falar mais para frente, tá? Um pouquinho diferente do que está no livro, tá? O livro do Maliska, ele vai direto para volumes finitos e depois ele apresenta essas coisas já com volumes finitos. Eu prefiro falar primeiro de diferenças finitas. Acho importante vocês aprenderem diferenças finitas antes de entrar em volumes finitos, efetivamente. Então, ó, um pouquinho antes de diferenças finitas, a tarefa do método numérico. Acho que eu já tinha falado isso no slide no vídeo anterior. Então, o principal objetivo, a principal função do método numérico em mecânica dos fluidos computacional é resolver uma ou mais equações diferenciais. O normal é estar resolvendo um sistema de equações diferenciais. Vai parecer aqui no curso que a gente só resolve uma equação. Não. Aqui porque a gente está simplificando as coisas, mas na vida real, normalmente, está resolvendo 2, 3, 4 equações diferenciais. Tá? Então o que o método faz? Ele substitui as derivadas, eu acho melhor colocar ali, ele substitui as equações diferenciais por equações algébricas. É isso que ele faz. Basicamente isso. A solução deixa de ser contínua para ser discreta, né? Então tu não tem mais a temperatura em qualquer posição do teu domínio computacional, do teu domínio físico. Tu vai ter calculado a temperatura em alguns pontos. Então vamos pensar por enquanto só em pontos, né, que é diferenças finitas. Em alguns pontos do teu domínio. Se eu precisar a temperatura num ponto que não é aquele do meu domínio, eu vou ter que interpolar. Certo? Mesma coisa no espaço. O espaço vai ser discretizado e eu vou ter temperaturas em determinados instantes do tempo. E não em qualquer instante do tempo. Diferente do que se tem com a solução exata, a solução analítica. Quanto mais pontos, mais precisos os resultados. É a verdade, mas tem que tomar cuidado. Às vezes nós temos a impressão de que isso não é verdade, porque você vai discretizando, vai aumentando mais o número de elementos ou de volumes na sua discretização e os resultados começam a divergir, ou não dá certo, ou não melhora. Por quê? Porque o processo de discretização não é algo tão simples, precisa de algum cuidado. Então, às vezes, uma malha com muitos pontos mal feitas vai ter um resultado muito pior do que uma malha bem feita com menos pontos. Tá? Então, a discretização é uma dificuldade. Ao longo do curso, eu vou estar dando dicas, tópicos, falando sobre a discretização aos poucos. Tá? Não é bem o foco aqui, a gente está mais em aprender sobre volumes finitos. A discretização de geometrias complexas tem normalmente a ver com os problemas que vocês vão resolver, já usando algum tipo de aplicativo. Mas eu vou sim, ao longo do curso, dando algumas dicas de discretização, de como fazer isso. Então, isso aqui também é a contagem do número de equações que tu tens que resolver, né? Também é algo importante. Então, se eu tenho um domínio bidimensional e vou resolver um problema de mecânica dos fluidos, eu vou escolher dividir esse meu domínio em 100 pontos. Para resolver um problema de mecânica dos fluidos bidimensional, eu preciso de 3 equações. Conservação da massa para calcular o P, quantidade de movimento em X para calcular o U e quantidade de movimento em Y para calcular o V. Então notem que para cada ponto da malha eu tenho que calcular 3 variáveis. Então o número de equações a resolver é o número de pontos vezes o número de variáveis. Então, se eu tinha 100 pontos, eu vou ter um sistema com 300 equações. Isso é muito importante ter essa noção. Por quê? Porque quanto mais pontos, quanto mais equações para resolver,
mais demora, maior é a chance de que você tenha algum tipo de dificuldade na solução, algum tipo de divergência da tua solução. Então tem que observar isso, né? Não é só fazer a malha hiper, ultra, super refinada que vai dar certo. Você começa a botar outros problemas na tua solução. Então tem que tentar otimizar sempre todo o processo, desde a discretização, da escolha dos modelos, tudo tem que ser pensado para que a tua vida seja mais fácil possível. A forma de obter as equações algébricas é o que caracteriza um método. Acho que eu já falei isso, né? Então, o que diferencia diferenças finitas de volumes finitos com elementos finitos é como eu vou obter as equações algébricas. Porque todos vão estar trabalhando com as mesmas equações diferenciais. Só que o sistema de equações algébricas a resolver é que vai ser diferente. São aproximações que levam à mesma solução, né? São diferentes aproximações do mesmo problema. Ok. Aqui é um exemplo gráfico, né, do que seria a partir de um domínio contínuo aqui para um domínio discretizado. No domínio contínuo eu tenho uma equação diferencial que me permite calcular as variáveis em qualquer ponto. Eu boto o mouse aqui, eu quero a variável naquele ponto ali. Aí você vai e resolve para temperatura, volume, pressão naquele ponto. No método numérico, ou depois de discretizado, o que acontece é que eu vou ter soluções, né? Eu vou ter calculado essas variáveis nos pontos. Se eu quiser saber aqui onde está o mouse, eu vou ter que interpolar entre os pontos que estão mais próximos. Ok? Então essa é a diferença entre o contínuo e o discretizado. Um método de diferenças finitas. Então uma passada, alguns slides, tá? Não é o objetivo aqui trabalhar muito mesmo com diferenças finitas. É só que vocês entendam como é que funciona, porque realmente é bem simples se comparado com os outros métodos, a discretização por diferenças finitas. E quem trabalha com fluidos tem que saber fazer alguma coisa com diferenças finitas. Às vezes é mais rápido fazer a discretização por diferenças finitas. Ali no Matatis faz um programinha ali para resolver um monte de coisa por diferenças finitas. Volumes finitos é um pouco mais complicado. Então, vamos pegar esse problema de condição transiente, tá? Unidimensional, e que é dado pelaquela equação ali, ó. dt, T maiúsculo é temperatura, o minúsculo é tempo, alfa, que é a difusividade térmica, a propriedade do material, e d2t dx2, que seria a derivada segunda na única direção que a gente tem aqui, que é x. Tá? O problema é bidimensional. Unidimensional. E a discretização é essa aqui, ó. Nessa direção x, eu vou discretizar esse meu espaço em pontos. Vai de 0 a n. E o que eu estou olhando aqui, ó, é um ponto qualquer no meio do domínio. O ponto P, cujo vizinho à direita é o E e o vizinho à esquerda é o W. Por que E e W? Óbvio que não foi um português que desenvolveu isso, né? Muito menos um brasileiro. Então vem, ó, East and West. Por isso que vem do inglês. Essa é a nomenclatura típica de volumes finitos, mas eu vou usar aqui já para diferenças finitas também. Ok? Diferenças finitas normalmente eles usam I mais 1, I menos 1. Mas é a mesma coisa. E é claro, ó, eu escolhi esse ponto aqui. Se eu quiser analisar esse ponto, esse aqui passa a ser o P, o da esquerda passa a ser o W e o da direita passa a ser o E. Ok? Mas eu vou analisar um ponto aqui. Então vamos lá. Qual é o princípio de diferenças finitas? Eu uso da série de Taylor. Quem é das engenharias lá no primeiro ou no segundo ano teve um monte de aulas lá a respeito da série de Taylor, que não se sabia para que sequer a gente entendia se servia para alguma coisa lá. Ficou um probleminha aqui, mas tudo bem. Né? Pois é, mas ela tem uma aplicação muito, para nós aqui ela é essencial. A série de Taylor a gente usa bastante. Então, ó, eu estou discretizando aqui, ó, se eu quiser saber a temperatura no ponto E, eu posso aproximar ela em função da temperatura no ponto A, mas essa discretização aqui em função das derivadas aqui, né? Essa série em função das derivadas, derivada primeira, segunda, terceira, quarta, e assim por diante. ΔX é a distância, ó. Pode ir para a direita ou para a esquerda. A gente vai assumir o delta sempre como um número positivo, tá? E tá colocando o sinal aqui fora, ó.
Notem, ó. Porque, claro, ó, se a discretização é para a esquerda, eu vou ter sei lá, a posição final menos a posição inicial. Então, esse número aqui vai dar negativo. Então, o negativo está fora. Ó. O ΔX eu deixo sempre como um valor positivo. Deixo fora aqui. Aqui vai ser menos vezes menos, dá mais. Aqui é 3 vezes, é menos vezes menos, 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 aí dá menos. Ok? Então, eu posso escrever para a equação da direita e posso escrever para a equação da esquerda. Se eu somar essas duas equações aqui, ó, tá? Isso que eu estou fazendo aqui embaixo, ó. Então eu vou ter, ó, TE mais TW, mais 2TP. Aqui se anula, ó. Esse se anula com esse. Tinha uma canetinha aqui por aí. Mouse essa tem. Esse cara aqui, ó, vai se anular com esse. Então eu vou ter, ó, aí vai ficar 1 meio mais 1 meio dá ΔX2 sobre ΔX2, né? Você some aqui o 1 meio, né? Vai dar 1 D2T dx2. Aqui vai se anular de novo, ó, quando eu somar. Vai ter essa outra parcela aqui, ó, 1/4 mais 1/4. Não é 1/4, desculpa. É fatorial de 4 aqui, tá? Então por isso que dá 12 ali. Espero que eu tenha feito a conta certa. Mas não importa, até porque eu vou truncar. E aí somei essas duas parcelas aqui. Aí, então notem que os ímpares eles desaparecem. E os pares eles se mantêm. O truncamento deu uma corridinha aqui, eu não vi, eu não vou começar o vídeo de novo por causa disso. Né? O truncamento seria a partir daqui, ó. Tá? Então eu vou truncar a série inteira. Então ela já é aproximada. Bom, no infinito eu tenho igualdade, mas eu não tenho como trabalhar com todos os termos. E na verdade eu preciso trabalhar com poucos termos, porque senão fica muito complexo a coisa. Então, ó, eu vou truncar aqui já no terceiro termo aqui, ó. Na derivada quarta aqui eu já vou truncar. Então o que eu vou trabalhar é com essa primeira parcela aqui. Notem a aproximação, é uma boa aproximação. Principalmente se esse ΔX for grande. Quanto menor o ΔX, melhor a aproximação. Por isso que quanto mais pontos na malha, melhor a solução. Tá? Então somei as equações, trunquei aqui a partir da derivada quarta. Não tem mistério nisso aqui. Série de Taylor, eu não vou teorizar sobre série de Taylor. É preciso que vocês pelo menos entendam o que é a série de Taylor. Tá? Seguindo aqui. Então, é só repetir aquela equação. Tá? A última que a gente tinha acabado lá. E aí, aqui onde tinha as outras derivadas, eu sempre disse que isso aqui é da ordem de ΔX ao quadrado. Se vocês prestarem atenção, o primeiro termo aqui, né, a partir da derivada segunda, ele começava ΔX ao quadrado, que multiplica D4T, dx4, mais, aí teria um ΔX ao cubo, mas o maior deles é o ΔX na quarta. Então eu vou chamar, ó, aqui, o que sobrou para cá, ele é da ordem de ΔX na quarta, assumindo que os outros são desprezíveis. Eu quero calcular a derivada segunda para poder substituir lá na equação da condição de calor. Né? Então eu isolei a derivada segunda aqui. Ó. Então, essencialmente, eu dividi todo mundo por ΔX2, isolei a derivada segunda. Aqui era ΔX na quarta, ficou dividido por ΔX ao quadrado. Então, na prática, o que ocorre? Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter a minha aproximação para a derivada segunda, que vai ser isso aqui, ó, TE mais TW menos 2TP sobre ΔX ao quadrado, mais termos aqui que eu vou desconsiderar, que são os meus erros, né? Eu considero isso aqui como erro, porque eu vou desconsiderar essas parcelas, que são da ordem de ΔX ao quadrado. Notem que ΔX é um número pequenininho, né? Então pensa lá, o ΔX é 0,1. 0,1 ao quadrado é 0,01, menor ainda, né? Então, esse número aqui já é pequeno, já é um valor pequeno. Então, quem é essa aqui? Essa aqui é aquela derivada do lado direito da equação de condição de calor, o D2T dx2. Que na forma discretizada, ó, ela é TE mais TW menos 2TP ΔX2. Notem, ó, que ela é para esse ponto aqui, o ponto P. Se eu quiser escrever ela para um outro ponto, ela vale para esse ponto aqui, sei lá, um número qualquer aqui, ó. Pro ponto da direita aqui, eu vou ter que fazer outra equação igual a essa.
Para esse cara, vai ter outra equação igual a essa. Ou seja, para cada ponto da malha, eu vou ter uma equação igual a essa aqui. Tá? Igual, por que eu digo que é igual? É porque é sempre assim, ó, a temperatura do vizinho da direita, mais a temperatura do vizinho da esquerda, menos 2 vezes a temperatura do meio, dividido por ΔX ao quadrado. Tá? Então, se tiver 100 pontos a malha, eu vou ter 100 equações, semelhantes a essa aqui. Que fica fácil de generalizar e de calcular, de montar o sistema com essas equações. Tá? Para o termo transiente, a mesma ideia. Ó. Então, eu vou fazer uma derivada no tempo, né? Então, isso aqui é a condição inicial, TP0, né? Então, o que eu vou calcular, né, um tempo 1 aqui, vamos dizer, vai ser a série inteira. Eu botei a derivada para o outro lado aqui, não sei porquê, né? O delta aqui, mas tudo bem. Ó. Então, vai ser dt no ponto P, vezes ΔT, mais D2T, dt2, ΔT2 sobre 2 fatorial, e assim vai embora. Como eu quero isolar esse cara aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou truncar ainda, vou fazer um truncamento ainda mais grosseiro ainda. Ó. Eu vou truncar aqui já no segundo termo, no terceiro termo em diante eu já vou truncar. Vou desconsiderar isso aqui. E vou isolar, ó, o ΔT, o dt. Então vai ficar, ó, na integração transiente, ó, vai ficar dt é igual a Tp menos Tp0, que é no tempo anterior, sobre ΔT. Mas, aí eu tenho, ó, os erros aqui são muito maiores, né? Os erros são da ordem de ΔX. Isso vai me dar problema? Depende do que eu estiver resolvendo. Você já deve ter estudado esse tipo de discretização lá, né? Na graduação. Vocês estudam quando trabalham com Runge-Kutta lá, né? Euler seria um Runge-Kutta de primeira ordem, que é mais ou menos isso aí que eu estou fazendo. O Runge-Kutta tradicional que a gente usa lá é o Runge-Kutta de quarta ordem. Então daí ele não trunca aqui, né? Ele aproveita mais termos da série. Mas nós aqui normalmente trabalhamos com primeira ordem na integração. E faz um ΔT pequenininho. Se não está funcionando, vai diminuindo o ΔT. Para que obtenha a solução. Então o que acontece? Agora eu já tenho uma expressão discretizada para o termo transiente e a do slide anterior para o termo espacial, né? Então, ó, de novo, eu repeti a equação dt igual a alfa d2t dx2, ó. Peguei aquelas duas formas discretizadas lá, ó, e vou ignorar essas ordens aqui, né? Eu vou substituir direto ali, ó. Então, vou ficar, ó, com essa equação aqui, é a forma discretizada da equação diferencial, aquela lá. Notem que essa aqui é para o meio contínuo e essa aqui é para um ponto da malha. Então, se a malha tem 100 pontos, eu vou ter 100 equações iguais a essa. Tem uma diferença na ordem de erros. Ó. Aqui eu fiz uma aproximação de primeira ordem na discretização temporal e aqui eu fiz eu tenho uma aproximação de segunda ordem. Né? A ordem tem a ver com esse carinha aqui. Ó. Primeira ordem porque é ΔT na 1 aqui, ó. Segunda ordem porque é ΔX ao quadrado. Tá? Mas essa é a aproximação tradicional que se faz por diferenças finitas, pelo menos em problemas de transferência de calor, é isso que se faz. Então é relativamente simples fazer essa discretização por diferenças finitas. Muito simples, é claro, se a malha for estruturada. Se a malha não for estruturada, aí começa a complicar. A malha unidimensional sempre vai ser estruturada, mas a malha bidimensional já começa a complicar um pouco. Tá? Mas não é o foco aqui, eu sequer vou fazer alguma coisa bidimensional com diferenças finitas. Eu só vou trabalhar no unidimensional aqui. Tá bom?